Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem. Vamos agora para a segunda parte do nosso vídeo que nós estávamos falando a respeito de Abacuque. O texto está em Abacuque 3, versículo 17. Nós lemos e nós vamos ler novamente. Abacuque dizendo assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Como nós falamos no vídeo anterior a este, irmãos, nós estamos passando por um momento, um período turbulento, um período muito triste para toda a população mundial. Há países mais desenvolvidos que com certeza estão tratando seus cidadãos com mais respeito e mais dignidade. Nós temos também países que estão piores do que nós. Mas nós estamos agora falando estritamente aqui, a nossa situação. Ao que nós estamos vendo e vivendo, tempos complicados, tempos em que as pessoas estão às vezes desesperançosos, como estava o povo de Judá nesta época de Abacuque, como eu já falei para os irmãos, mais ou menos 586 a.C. Houve um período, mais um dos períodos muito complicados para o povo naquela época. Estamos vivendo uma conturbação muito grande, não só econômica, de saúde, mas também política e religiosa. A religião sempre esteve muito ligada com a política, nós sabemos disso, isso já há muito tempo. Isso é algo muito preocupante, porque nós sabemos que a religião ela é influenciadora mundial. As pessoas se deixam se influenciar muito por suas lideranças, a ponto de achar que essas pessoas são a prova de qualquer erro, de qualquer pecado, e nós sabemos que não é bem assim que as coisas funcionam. Nós sabemos que há deturpação da religião, nós sabemos que a religião ela tem tratado as pessoas como um gado, essa é a verdade. As pessoas estão ludibriando cada vez mais umas às outras. É claro que eu deixo aqui um parêntese para os líderes justos, para aqueles que tratam o seu povo, o povo de Deus, como pessoas decentes, como pessoas honestas, pessoas que estão ali sincronizadas umas nas outras para verem as pessoas vivendo melhor, para verem as pessoas sendo preenchidas pelo Evangelho de Cristo. Eu queria que os irmãos pensassem que há diferença, e você deve saber disso, muito grande, entre religião e Evangelho. Você sabe muito bem que a maioria das vezes a religião está completamente fora de propósito em relação ao Evangelho. Porque o Evangelho prega paz, prega amor, prega empatia, prega acolhimento. E nem sempre é isso que nós vemos nas religiões propriamente ditas. Nós precisamos entender que estamos passando por períodos conturbados e períodos proféticos, onde o Senhor nos avisa com muita veemência nos seus evangelhos e nas cartas posteriormente escritas pelos discípulos, pelos seus seguidores, a respeito dos finais dos tempos e da enganação que viria. Nós vemos cada vez mais, está sendo trago à tona, na verdade, assuntos muito pertinentes em relação a isso. A religião que vem milenarmente massacrando as pessoas, usurpando muitas vezes as pessoas. Esta mesma religião se coloca como uma frente, achando que é representativa de todos os cristãos. Nós sabemos que não é assim. A religião não me representa. Não sei se representa a você que está me ouvindo, mas se representa, você tem que tomar cuidado e rever os seus conceitos. Porque o Evangelho sim é que tem que nos representar. Irmãos, nenhuma denominação foi criada por Deus. Nenhuma denominação foi colocada por Jesus Cristo na terra. O que Jesus Cristo trouxe à terra foi a sua palavra, a sua verdade, o seu Evangelho, o seu amor. Além disso, é coisa das pessoas. Os templos são coisas de homens. É claro que nós precisávamos congregar no sentido de termos um local para nos reunir. Daí a criação dos templos, daí a criação das igrejas, das sinagogas. Mas você sabe, você já deve ter tido experiências com Deus na sua casa, experiências com Deus até mesmo na rua, no seu carro, no seu ônibus, quando você sai para trabalhar, para estudar e etc. Porque nós sabemos que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele já disse isso. A igreja, o físico da igreja, o material da igreja, a casa que é construída, ou que é alugada, ou que é comprada para fazer os cultos, é algo material e físico apenas.
Nós sabemos que o Senhor, ele está dentro de nós. O reino de Deus é representativo na terra pelas nossas atitudes. O reino de Deus está dentro de nós. Foi isso que Jesus Cristo falou várias vezes. Então é isso que eu queria que você entendesse. Eu queria que você não se deixasse enredar por mentiras, por hipocrisias, por lideranças que estão aí apenas com propósitos políticos, apenas com propósitos de dominação, apenas com propósito de estarem no poder e de se satisfazerem com o domínio e com a opressão sobre os outros. Eu queria que você estivesse com seus olhos bem abertos. Eu queria que você entendesse isso. É claro que se você está num lugar onde o seu pastoreio, as pessoas que estão com você, elas te respeitam, elas te ajudam, elas te ensinam um verdadeiro evangelho, elas te ensinam a compartilhar, elas te ensinam a ajudar, elas colocam no seu coração a verdade do evangelho, elas dizem que Jesus Cristo é o Senhor, elas dizem que Jesus Cristo voltará, e elas manifestam Jesus na sua vida através dos ensinos e das suas atitudes, é claro que você está num bom lugar. O meu alerta é para você que está sendo enganado e enredado, talvez, por líderes, às vezes grandes líderes, que se dizem os senhores de todas as coisas. A idolatria é pecado. Quando nós falamos em idolatria, nós estamos falando não só da adoração a imagens, nós estamos falando aqui da adoração de pessoas. Porque é muito comum, em grupos religiosos, eu estou falando do que eu vivi, as pessoas terem os seus líderes como algo intocáveis, inatingíveis. Pessoas que são superiores a nós. E nós sabemos que isso não é compartilhado no Evangelho. Jesus Cristo falou que nós não devíamos nem chamar as pessoas de mestre. Nem chamar as pessoas de Senhor, porque apenas Ele era o mestre, apenas Ele era o Senhor. Então, quando nós destacamos essas pessoas que são líderes religiosos e às vezes até políticos como senhores, como os donos das situações, como aqueles que nunca erram, que nunca pecam, como aqueles que sabem exatamente o que estão fazendo, você está cometendo um pecado, sim. Porque você está depositando toda a sua confiança em alguém humano que passou, que nem por uma sombra, passa pelo Evangelho do Senhor, passa pela cruz de Cristo. O meu alerta é sério e o meu alerta é veemente para que você acorde, para que você entenda o que nós estamos vivendo e o que nós estamos passando neste momento. Talvez você não tenha conhecimento de pessoas que estão ficando miseráveis cada vez mais com a introdução de tantas coisas que estão acontecendo no nosso país. E o que eu quero te dizer em relação a isso é que você acorde, que você preste atenção em quem você está seguindo, em quem você está tomando como líder, como aquele que vai te conduzir e a sua família. Não se esqueça que Jesus Cristo é o único justo sobre a terra. Que Jesus Cristo foi o único justo sobre a terra e é o único que continua sendo aquele que não tem pecado, aquele que só quer o nosso bem, aquele que não busca em nós nenhum interesse a não ser a nós mesmos, como pessoas, como espírito, que um dia nós nos tornaremos. O Senhor que só quer de nós o nosso ser, a nossa fé, a nossa devoção. Eu queria te alertar sobre isso, porque os dias que nós estamos vivendo são dias realmente muito complicados, muito conturbados. Abacuque, este profeta da Bíblia, ele estava atormentado porque ele não sabia o que fazer. Quantas pessoas você conhece que estão passando por isso? Pessoas que estão atormentadas porque não sabem o que fazer de suas vidas com suas famílias. Pessoas que estão passando por períodos talvez que nunca tinham passado antes. E elas se perguntam, até quando isso? Até quando nós vamos precisar passar por isso? É a mesma pergunta que Abacuque fez. Até quando o Brasil vai ficar assim? Até quando nós vamos ver as coisas acontecendo e nada é feito? Até quando as injustiças vão prevalecer como prevaleceram na época de Abacuque? Até quando as pessoas vão continuar não atentando para o que nós estamos vivendo? E às vezes fazendo até ouvidos mocos, olhos cegos, em relação ao que é tão óbvio o que está acontecendo. Nós estamos vendo o nosso país entrando em um colapso gradativo. Nós não vemos uma manifestação maior em relação a isso. Nós não vemos aí, talvez, uma manifestação dos cristãos em relação ao que está acontecendo. Eu não sei como você está se posicionando nisso tudo. Eu não sei o que você acha que está acontecendo ou o que vai acontecer.
Por isso que eu estou te falando, abra os seus olhos e veja o que está acontecendo no nosso país. Veja se o que está sendo passado para você dentro da sua igreja, ela realmente procede. Veja se você não está sendo enganado, se você não está sendo tratado como gado. Porque é assim que muitos líderes religiosos estão tratando o seu povo. O alerta vai para que você entenda este processo todo que nós estamos passando. Eu acho que você é inteligente, você tem percepção de Deus para entender e para se posicionar neste momento. Eu não estou dizendo para você ir para as ruas, eu não estou dizendo para você criar bandeiras, para você se posicionar de uma maneira, vamos dizer assim, envolto em partidos. Não estou falando isso e nem queria que você fizesse isso. Eu estou falando aqui dentro. Eu estou falando na sua mente. Eu estou falando o que você está entendendo dentro de todo esse processo que nós estamos vivendo. As eleições vão chegar. Ano que vem, se eu não me engano, serão as nossas eleições. E você tem que entender que em todo o processo de eleição há muitas trocas, há muitas vendas e compras uns com os outros. Preste atenção, veja como está a situação dos seus líderes, veja em quem eles estão se ancorando. Porque Jesus não se ancorou em ninguém. Jesus não se posicionou no sentido de dar as mãos a ninguém, a não ser ao Pai. Então nós temos que entender isso. Nós temos que ver o que nós estamos aí olhando e fingimos às vezes que não estamos podendo enxergar o que está acontecendo. Veja onde você está compartilhando. Veja onde você está dando as mãos. A quem você está dando as mãos. Porque nós colheremos os frutos de todas as nossas atitudes, não só espirituais, mas aqui nesta terra também. Então pense nisso, entenda esse processo. Uma coisa que eu queria te dizer é que você, apesar de toda essa situação, que você não perca a sua fé, que você cada vez mais cresça na sua fé em Cristo, que você, como Abacuque, em vez de você ver essa situação e perder a sua fé, e ficar para trás na sua caminhada de fé, faça o contrário. Faça o contrário, seja inteligente. Se apegue cada vez mais ao teu Senhor. Se apegue cada vez mais ao teu Salvador. Porque como Abacuque fez, nós precisamos fazer também. Nos apegar à verdade do Evangelho. Nos apegar à verdade que Ele nos deixou. Para que nós pudéssemos prosseguir igual a Ele, junto a Ele, fazendo o que Ele fez. Porque as coisas não mudam. O Senhor falou no sentido de que as palavras dele permaneceriam. As coisas passariam, mas a sua palavra permaneceria. Isso quer dizer o quê? Que o seu evangelho permanecerá. Que a paz que ele manda que nós vivamos em paz permanecerá. Que conflitos, esses conflitos políticos e religiosos, eles não fazem parte do evangelho. Não fazem. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é da paz. Jesus Cristo é da luz. Logo, nós que somos os seus filhos, os seus seguidores, precisamos também. A única bandeira que nós precisamos levantar é a da paz. Esta bandeira da paz precisa ser exaltada no sentido de ser colocada à frente de nossas atitudes. Porque aquilo que sai da paz, aquilo que sai do amor, aquilo que sai da compreensão em relação ao nosso próximo, isso já sai do Evangelho também. Jesus foi muito claro. Ele disse que ele nos deixaria paz. Ele disse que a paz de Deus, ela excederia todo o nosso entendimento. E os filhos da luz, eles não andam ameaçando, eles não andam querendo o mal, eles não andam fazendo coisas que desagradam ao nosso Senhor. Porque nós sabemos o que agrada e o que desagrada ao Senhor. O Senhor nunca levantou bandeiras de revolução armada, o Senhor nunca levantou bandeiras de que nós tivéssemos que nos sobrepor ou nós tivéssemos que nos entrar em conflitos uns com os outros. O Senhor nunca pregou isso, o Senhor nunca falou isso. O Senhor falou até que nós tínhamos que dar a nossa face em relação a quem viesse nos bater. Você se lembra? O evangelho que foge a isso não é o evangelho do Senhor. Nós somos seres de luz e de paz. Não se esqueça disso, meu querido e minha querida. Nós ficamos por aqui, aguardando você no próximo vídeo. Fique na paz de Cristo. Se inscreva no canal.
Muito obrigada. Fique na paz.